Lei 11.404 de 25 de janeiro de 1994 contém normas de execução penal. O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei regula a execução das medidas privativas de liberdade e restritivas de direito, bem como a manutenção e a custódia do preso provisório. Artigo 2. A execução penal destina-se à reeducação do sentenciado e à sua reintegração na sociedade. Parágrafo 1. A execução penal visa, ainda, a prevenir a reincidência, para proteção e defesa da sociedade. Parágrafo 2º. O controle da execução penal será realizado com o auxílio de programas eletrônicos de computador. Artigo 3. Ao sentenciado é garantido o exercício de seus direitos civis, políticos, sociais e econômicos, exceto os que forem incompatíveis com a detenção ou com a condenação. Artigo 4. No regime no tratamento penitenciário serão observados o respeito e a proteção aos direitos do homem. Artigo 5. O sentenciado deve ser estimulado a colaborar voluntariamente na execução de seu tratamento reeducativo. Artigo 6. O Estado e a comunidade são corresponsáveis na realização das atividades de execução penal. Artigo 7. Na execução penal não haverá distinção de caráter racial, religioso ou político. Título 2. Do tratamento reeducativo. Capítulo 1. Da individualização do tratamento. Artigo 8. O tratamento reeducativo consiste na adoção de um conjunto de medidas médico-psicológicas e sociais, com vistas à reeducação do sentenciado e à sua reintegração na sociedade. Artigo 9. O tratamento reeducativo será individualizado e levará em conta a personalidade de cada sentenciado. Artigo 10. O sentenciado está sujeito ao exame criminológico para verificação de carência físico-psíquica e outras causas de inadaptação social. Artigo 11. Com base no exame criminológico, serão realizados a classificação e o programa de tratamento do sentenciado. Artigo 12. A colaboração do sentenciado no processo de sua observação psicossocial e de seu tratamento é voluntária. Artigo 13. A observação do sentenciado se fará do início ao fim da execução da pena. Capítulo 2. Da observação psicossocial. Artigo 14. A observação médico-psicossocial compreende os exames biológico, psicológico e complementares e o estudo social do sentenciado. Artigo 15. A observação empírica se realizará no trabalho, na sala de aula, no refeitório, na praça de esportes e em todas as situações da vida cotidiana do sentenciado. Artigo 16. O exame criminológico será realizado no centro de observação ou na seção de observação do estabelecimento penitenciário ou por especialista da comunidade. Artigo 17. A equipe de observação se reunirá semanalmente para apreciar o resultado de cada exame, afinal, redigir o relatório social de síntese. Artigo 18. O relatório social de síntese, de caráter interdisciplinar, será levado à Comissão Técnica de Classificação, que elaborará o programa de tratamento. Capítulo 3. Da classificação. Artigo 19. Cada estabelecimento penitenciário contará com uma comissão técnica de classificação, a qual incumbe elaborar o programa de tratamento reeducativo e acompanhar a evolução da execução da pena. Artigo 20. A comissão técnica de classificação é presidida pelo diretor do estabelecimento e composta de, no mínimo, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, um chefe da seção de educação e disciplina e um representante de obras sociais da comunidade. Artigo 21. Compete à comissão técnica de classificação opinar sobre a progressão ou a regressão do regime de cumprimento da pena, a remissão da pena, o monitoramento eletrônico, o livramento condicional e o indulto. Parágrafo único. No caso de progressão ou regressão de regime, as reuniões da comissão técnica de classificação serão presididas pelo juiz da execução, presente o Ministério Público. Artigo 22.
A Comissão Técnica de Classificação proporá o programa de tratamento reeducativo, com base na sentença condenatória e no relatório social de síntese do Centro de Observação ou da equipe interdisciplinar. Artigo 23. O programa individual de tratamento compreenderá a indicação do regime de cumprimento da pena, do estabelecimento penitenciário adequado, da escolarização, do trabalho e da orientação profissional, das atividades culturais e esportivas e das medidas especiais de assistência ou tratamento. Capítulo 4. Dos elementos do tratamento penitenciário. Artigo 24. O tratamento penitenciário realiza-se através do desenvolvimento de atividades relacionadas com instrução, trabalho, religião, disciplina, cultura, recreação e esporte, contato com o mundo exterior e relações com a família. Seção 1. Da instrução. Artigo 25. Serão organizados, nas penitenciárias, cursos de formação cultural e profissional, que se coordenarão com o sistema de instrução pública. Artigo 26. O ensino fundamental é obrigatório para todos os detentos que não tiverem concluído. Artigo 27. O estabelecimento penitenciário disporá de classe especial para os infratores, dando-se ênfase à escolarização fundamental. Artigo 28. O efetivo da classe normal não excederá 30 alunos, e o da classe especial, 15. Artigo 29. Dar-se-á especial atenção ao ensino fundamental, à preparação profissional e à formação do caráter do jovem adulto. Artigo 30. Os sentenciados trabalharão em oficina de aprendizagem industrial e artesanato rural ou em serviço agrícola do estabelecimento, conforme suas preferências, origem urbana ou rural, aptidão física, habilidade manual, inteligência e nível de escolaridade. Artigo 31. Pode ser instituída, nas penitenciárias, escola de ensino médio. Artigo 32. Serão oferecidas facilidades e estímulos ao sentenciado, nos termos da lei, para fazer curso universitário. Parágrafo único. A direção da penitenciária manterá contato com as autoridades acadêmicas para a admissão do sentenciado no curso de que trata este artigo. Artigo 33. É permitido ao sentenciado participar de curso por correspondência, rádio e televisão, sem prejuízo da disciplina e da segurança. Artigo 34. A penitenciária pode firmar convênio com entidade pública ou privada para realização de curso profissional ou supletivo. Parágrafo 1. O detento poderá inscrever-se nos exames supletivos aplicados pelo Estado, com direito à isenção de taxa. Parágrafo 2. Os cursos supletivos poderão ser ministrados por voluntário cadastrado pela Secretaria de Estado da Educação e autorizado pela Secretaria de Estado da Justiça. Artigo 35. Ao sentenciado será fornecido diploma ou certificado de conclusão de curso, que não mencionará sua condição de sentenciado. Artigo 36. As penitenciárias contarão com biblioteca organizada com livros de conteúdos informativo, educativo e recreativo, adequados às formações cultural, profissional e espiritual do sentenciado. Parágrafo único. Será livre a escolha da leitura, e serão proporcionadas condições para o estudo, a pesquisa e a recreação. Artigo 37. Os programas de atividades de cultura, de lazer e de desporto serão articulados, de modo a favorecer a expressão das aptidões dos sentenciados. Artigo 38. Serão ministradas, nas penitenciárias, a instrução musical e a educação física. Parágrafo único. A parte prática do ensino musical será realizada por meio de participação em banda, fanfarra, conjunto instrumental e grupo coral. Seção 2. Do trabalho. Artigo 39. O trabalho é obrigatório para o sentenciado, ressalvado o disposto no artigo 58. Parágrafo 1. O trabalho penitenciário será estabelecido segundo
segundo critérios pedagógicos e psicotécnicos, tendo-se em conta as exigências do tratamento, procurará aperfeiçoar as aptidões de trabalho e a capacidade individual do sentenciado, de forma a capacitá-lo para o desempenho de suas responsabilidades sociais. Parágrafo 2. O trabalho será exercido de acordo com os métodos empregados nas escolas de formação profissional do meio livre. Parágrafo 3. Na contratação de obras e de serviços pela administração pública direta ou indireta do Estado serão reservados para sentenciados até 10% do total das vagas existentes. Parágrafo 4. Para fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, será dada preferência aos sentenciados, 1. Que cumpram pena na localidade em que se desenvolva a atividade contratada, 2. Que apresentem melhores indicadores com relação à aptidão, à habilitação, à experiência, à disciplina, à responsabilidade e ao grau de periculosidade, apurados pelo poder público e registrados em cadastro próprio. Parágrafo 5. É permitida a contratação de sentenciados pela administração direta ou indireta de municípios nos quais existam estabelecimentos prisionais para a execução de obras e prestação de serviços, observados os demais requisitos previstos nesta lei. Artigo 40. A jornada diária de trabalho do sentenciado não excederá 8 horas. Artigo 41. A resistência ao trabalho ou a falta voluntária em sua execução constituem infração disciplinar, cuja punição será anotada no prontuário do sentenciado. Artigo 42. A classificação para o trabalho atenderá às capacidades física e intelectual e aptidão profissional do sentenciado, com vistas à sua ressocialização e formação profissional. Artigo 43. Aplica-se no estabelecimento penitenciário a legislação relativa à higiene e à segurança do trabalhador. Artigo 44. Para a prestação do trabalho externo, serão considerados, segundo o parecer da Comissão Técnica de Classificação, a personalidade, os antecedentes e o grau de recuperação do sentenciado que assegurem sua regular e efetiva aplicação ao trabalho, bem como respeito à ordem pública. Artigo 45. O sentenciado em regime semiaberto poderá, com autorização judicial, frequentar, na comunidade, estabelecimento de ensino ou de formação profissional, ouvida a Comissão Técnica de Classificação, observado disposto nos artigos 122 a 125 da Lei Federal número 7.210, de 11 de julho de 1984. Artigo 46. O trabalho externo será supervisionado pelo Serviço Social Penitenciário mediante visita de inspeção ao local de trabalho. Artigo 47. O trabalho externo pode ser prestado nos termos da Lei Federal número 7.210, de 11 de junho de 1984. Artigo 48. É obrigatório regresso do sentenciado ao estabelecimento penitenciário, no regime semiaberto, quando em serviço particular, finda a jornada de trabalho, sendo-lhe permitido, quando em trabalho em obra pública, pernoitar
a independência da obra, sob custódia e vigilância da direção da entidade, que mensalmente enviará à penitenciária relatório sobre o seu comportamento. Artigo 49. Deverá ser imediatamente comunicada à penitenciária a ocorrência de acidente, falta grave ou evasão, perdendo o sentenciado, nas duas últimas hipóteses, o direito à prestação de trabalho externo. Artigo 50. É obrigatório seguro contra acidentes nos trabalhos interno e externo. Artigo 51. A remuneração do trabalho do sentenciado, quando não for fixada pelo órgão competente, será estabelecida pela Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo 1. A remuneração será fixada, para o trabalho interno, em quantia não inferior a 3/4 do salário mínimo. Parágrafo 2. A remuneração do sentenciado que tiver concluído o curso de formação profissional, bem como a do que tiver bom comportamento e progresso na sua recuperação, será acrescida de 1/4 do seu valor. Artigo 52. A prestação de serviço pelo sentenciado será de cunho exclusivamente pedagógico, com vistas à sua reintegração na sociedade, não implicando vínculo empregatício, ressalvado o trabalho industrial exercido em fundação, empresa pública com autonomia administrativa ou entidade privada, o qual terá remuneração igual à do trabalhador livre. Artigo 53. O contrato de prestação de serviços para o trabalho externo do sentenciado será celebrado entre o diretor do estabelecimento penitenciário, ouvida a Comissão Técnica de Classificação, e o estabelecimento do tomador do serviço, dependendo do consentimento expresso do sentenciado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 36 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de junho de 1984. Parágrafo único. Nas licitações para obras de construção, reforma, ampliação e manutenção de estabelecimento prisional, a proposta de aproveitamento mediante contrato de mão de obra de presos, nos termos deste artigo, poderá ser considerada como fator de pontuação, a critério da administração. Artigo 54. A remuneração auferida pelo sentenciado no trabalho externo será empregada, 1. Na indenização dos danos causados pelo delito, desde que determinados judicialmente e não reparados por outro meio, 2. Na assistência à família do sentenciado, segundo a Lei Civil, 3. Cumprido o disposto nos incisos anteriores e ressalvadas outras aplicações legais, na constituição de pecúlio, na forma de depósito em caderneta de poupança mantida por estabelecimento oficial, o qual será entregue ao sentenciado no ato de sua libertação. Artigo 55. A contabilidade do estabelecimento penitenciário terá registro da conta individual do sentenciado. Artigo 56. As despesas de manutenção e as custas processuais não poderão ser deduzidas da remuneração do sentenciado que se distinguir por sua conduta exemplar. Parágrafo único. A conduta é considerada exemplar quando o sentenciado manifesta, durante a execução da pena, constante empenho no trabalho e na aprendizagem escolar e profissional, bem como senso de responsabilidade em seu comportamento pessoal. Artigo 57. Excetuam-se da obrigação de trabalhar os maiores de 70 anos, os que sofram enfermidade que os impossibilite para o trabalho e
mulher antes e após o parto, nos termos da legislação trabalhista. Artigo 58. O sentenciado fará jus ao repouso semanal, de preferência no domingo. Artigo 59. Será concedido descanso de até um mês ao sentenciado não perigoso, de bom comportamento, após 12 meses contínuos de trabalho, dedicação e produtividade. Seção 3. Da religião. Artigo 60. O sentenciado tem direito à liberdade de crença e culto, permitida manifestação religiosa, pelo aprendizado e pelo exercício do culto, bem como a participação nos serviços organizados no estabelecimento penitenciário, a posse de livro de instrução religiosa e a prática da confissão, sem prejuízo da ordem e da disciplina. Parágrafo único. A manifestação religiosa se dará sem prejuízo da ordem e da disciplina exigidas no estabelecimento. Artigo 61. Revogado pelo artigo 4º da Lei nº 14.505, de 20 de dezembro de 2002. Seção 4. Das atividades culturais, recreativas e esportivas. Artigo 62. Para os bem-estares físico e mental do sentenciado, serão organizadas, nos estabelecimentos penitenciários, atividades culturais, recreativas e esportivas. Artigo 63. Os programas de atividades esportivas destinam-se em particular ao jovem adulto, podendo ser solicitada à diretoria de esportes e a outros órgãos da comunidade, a colaboração em seu desenvolvimento. Artigo 64. O professor de educação física e o recreacionista organizarão sessões de educação física e atividades dirigidas para grupos de condenados, devendo observar-lhes o comportamento para fins de anotação. Seção 5 do contato com o exterior e da relação com a família. Artigo 65. Será estimulado o contato do sentenciado com o mundo exterior pela prática das medidas de semiliberdade e pelo trabalho com pessoas da sociedade, com o objetivo de conscientizá-lo de sua cidadania e de sua condição de parte da comunidade livre. Parágrafo único. O contato com o meio exterior será programado pelo Serviço Social, ouvida a Comissão Técnica de Classificação. Artigo 66. O sentenciado tem direito a manter relações familiares, incluindo visitas periódicas da família. Parágrafo 1. Compete ao Serviço Social assistir e orientar o sentenciado em suas relações familiares. Parágrafo 2. O direito estabelecido no caput abrange relações oriundas de casamento, união estável, união homoafetiva e parentesco. Artigo 67. O sentenciado e o preso provisório têm direito à visita íntima, com periodicidade de duração, horários e procedimentos definidos pela autoridade competente. Parágrafo 1. A visita ocorrerá em local específico, adequado à sua finalidade e compatível com a dignidade humana. Parágrafo 2. O sentenciado indicará a cônjuge ou companheiro, para fins de registro e controle pelo estabelecimento prisional, e fornecerá a devida documentação comprobatória do casamento, união estável ou união homoafetiva. Parágrafo 3. A indicação realizada nos termos do parágrafo 2º poderá
ser cancelada a qualquer tempo, mediante comprovação de rompimento do vínculo. Parágrafo 4. Na hipótese do parágrafo 3º, somente 6 meses após o cancelamento poderá ocorrer nova indicação de cônjuge ou companheiro para fins de visita íntima. Parágrafo 5. Poderá ser atribuído ao visitante documento de identificação específico exigível para a realização da visita íntima. Parágrafo 6. Somente se admitirá visitante menor de 18 anos quando legalmente casado e, nos demais casos, quando devidamente autorizado pelo juízo competente. Parágrafo 7. O sentenciado receberá atendimento médico e informações com o objetivo de evitar contato sexual de risco. Parágrafo 8. A visita íntima poderá ser suspensa ou restringida por tempo determinado, por ato motivado da autoridade competente, nas seguintes hipóteses: 1. Sanção disciplinar, nos termos do inciso 7 do artigo 143. 2. Registro de ato de indisciplina ou atitude inconveniente praticados pelo visitante, apurados em procedimento administrativo. 3. Risco à segurança do sentenciado, de preso provisório ou de terceiros, ou a disciplina do estabelecimento prisional provocado pela visita. 4. Solicitação do preso. Capítulo 5. Devolução do tratamento. Artigo 68. O programa de tratamento será avaliado durante sua evolução, para fins de progressão ou regressão. Parágrafo único. A avaliação periódica do tratamento pela Comissão Técnica de Classificação e sua homologação pelo juiz da execução penal determinarão a progressão ou a regressão do regime de cumprimento de pena, no mesmo estabelecimento ou em outro. Artigo 69. A progressão depende da evolução favorável do tratamento, e a regressão, da evolução desfavorável. Artigo 70. No término do tratamento, ou na proximidade do livramento condicional, a Comissão Técnica de Classificação elaborará relatório final, no qual constarão o resultado do tratamento, a prognose favorável quanto à vida futura do sentenciado, bem como informação sobre o pedido de livramento condicional. Título 3. Dos estabelecimentos penitenciários. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 71. Os estabelecimentos penitenciários destinam-se ao cumprimento do disposto nos incisos SUV, A, SUV, SLI, X, e L do artigo 5º da Constituição Federal e compreendem: 1. Presídio e cadeia pública, destinados à custódia dos presos à disposição do juiz processante. 2. Penitenciária, para o sentenciado em regime fechado. 3. Colônia agrícola, industrial ou similar, para o sentenciado em regime semiaberto. 4. Casa do albergado, para o sentenciado em regime
aberto. 5. Centro de Reeducação do Jovem Adulto, para o sentenciado em regime aberto ou semiaberto. 6. Centro de Observação, para realização de exame criminológico de classificação. 7. Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico para inimputáveis e semi-imputáveis, indicados no artigo 26 do Código Penal. Artigo 72. Os estabelecimentos penitenciários disporão de casa, sistema de energia, reservatório de água, quadras poliesportivas, locais para guarda militar e para os agentes prisionais, dependências para administração, assistência médica, assistência religiosa, gabinete odontológico, ensino, serviços gerais, visita de familiares e visita íntima, bem como de almoxarifado, celas individuais, alojamento coletivo, biblioteca e salas equipadas para a realização de videoaudiências e prestação de assistência jurídica. Parágrafo 1. As penitenciárias disporão ainda de locutório para advogados, salas para autoridades, salas de estágio para estudantes universitários e gabinete para a equipe interdisciplinar de observação ou de tratamento. Parágrafo 2. A pessoa recolhida em prisão provisória, que ao tempo do delito era policial civil, policial militar, bombeiro militar, agente de segurança penitenciário ou agente de segurança socioeducativo do Estado, ficará em dependência distinta e isolada dos demais complexos penitenciários. Parágrafo 3. A garantia prevista no parágrafo 2º deste artigo estende-se ao condenado em sentença transitada em julgado que ao tempo do delito era policial civil, policial militar, bombeiro militar, agente de segurança penitenciário ou agente de segurança socioeducativo do Estado. Artigo 73. As oficinas e instalações agrícolas devem reunir condições semelhantes às da comunidade livre, observadas as normas legais para a proteção do trabalho e a prevenção de acidente. Artigo 74. Será construído pavilhão de observação, de regime fechado, onde não houver centro de observação comunidade autônoma. Artigo 75. Devem ser previstas sessões independentes, de segurança reforçada, para internamento de condenado que tenha exercido função policial, de bombeiro militar, de agente de segurança penitenciário ou de agente de segurança socioeducativo e que, por essa condição, esteja ou possa vir a estar ameaçado em sua integridade física, bem como para internamento de condenado por crime hediondo e de rebelde ou opositor ao regime do estabelecimento. Parágrafo 1.
Será obrigatória a existência das seções previstas no caput para a guarda de condenados que forem considerados de alta periculosidade e de difícil recuperação. Parágrafo 2. Haverá seção aberta, independente, no estabelecimento de regime fechado ou semiaberto, para atividades de reintegração na sociedade. Artigo 76. O complexo penitenciário será constituído de pavilhões separados, para a execução progressiva dos regimes fechado, semiaberto e aberto. Artigo 77. A Comissão Técnica de Classificação do Estabelecimento Penitenciário formará grupos de sentenciados segundo as necessidades de tratamento, a progressão dos regimes, a concessão ou revogação de benefícios, a autorização de saída, a remissão da pena, o pedido de livramento condicional e aplicação de sanção disciplinar. Artigo 78. Os estabelecimentos de regime fechado terão a lotação máxima de 500 sentenciados, os de regime semiaberto, de 300, os de regime aberto, de 50, semilivres, o presídio, de 400, acusados e a cadeia pública, de 50, presos. Artigo 79. Para a localização do estabelecimento de regime fechado, levar-se-ão em conta as facilidades de acesso e comunicação, a viabilidade do aproveitamento de serviços básicos existentes, as condições necessárias ao adequado internamento, além da existência de áreas destinadas a instalações de aprendizagem profissional, a prática de esportes e recreação, a visitas, ao ensino e assistência especializada. Parágrafo 1. Para o estabelecimento de regimes aberto e semiaberto, será considerada ainda a proximidade de locais de trabalho, de cursos de instrução primária e formação profissional e de assistências hospitalar e religiosa. Parágrafo 2. O presídio e a cadeia pública se localizarão no meio urbano, respectivamente, na capital ou em sedes de comarca com fácil acesso ao fórum local ou a varas criminais. Capítulo 2. Do presídio e da cadeia pública. Artigo 80. O presídio e a cadeia pública, estabelecimentos de regime fechado, destinam-se à custódia do preso provisório e à execução da pena privativa de liberdade para o preso residente e domiciliado na comarca. Artigo 81. No presídio e na cadeia pública, haverá unidades independentes para a mulher, para o jovem adulto, para o preso que tenha exercido função policial, de bombeiro militar, de agente de segurança penitenciário ou de agente de segurança socioeducativo e para o cumprimento de pena privativa de liberdade e de limitação de fim de semana. Parágrafo 1. O sentenciado poderá cumprir, na cadeia local, pena em regime fechado ou semiaberto, caso a penitenciária se localize em área distante da residência de sua família. Parágrafo 2. As presidiárias serão asseguradas condições para permanecer com os filhos durante o período de amamentação. Artigo 82. O presídio e a cadeia pública, além do pessoal de vigilância e segurança e do pessoal administrativo, contarão com equipe interdisciplinar de observação. Artigo 83. Aplica-se ao estabelecimento destinado ao preso provisório disposto no artigo 83 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de junho de 1984, com adequada adaptação ao regime do estabelecimento. Capítulo 3. Da penitenciária. Artigo 84.
A penitenciária destina-se à execução da pena privativa de liberdade em regime fechado. Artigo 85. O sentenciado será alojado em quarto individual, provido de cama, lavatório, chuveiro e aparelho sanitário. Artigo 86. São requisitos básicos da unidade celular: 1. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. 2. Área mínima de 6 metros 6 metros quadrados. Artigo 87. A penitenciária para mulheres será dotada, ainda, de dependência para atendimento da gestante e da parturiente, de creche de unidade de educação pré-escolar. Artigo 88. O alojamento coletivo terá suas instalações sanitárias localizadas em área separada e somente será ocupado por sentenciados que preencham as necessárias condições para sua utilização. Artigo 89. No regime fechado, predominam as normas de segurança e disciplina, que cobrirão, durante 24 horas, a vida diária dos reclusos, que serão classificados em grupos, segundo as necessidades de tratamento, submetendo-se às diferentes atividades do processo de ressocialização, trabalho, instrução, religião, recreação e esporte. Capítulo 4. Das colônias agrícola e industrial. Artigo 90. A colônia agrícola e a industrial destinam-se à execução da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Artigo 91. Os sentenciados poderão ser alojados em dormitório coletivo, observados os requisitos do artigo 88. Artigo 92. No regime semiaberto, serão observadas as normas de segurança, ordem e disciplina necessárias à convivência normal dentro do estabelecimento e adaptação às peculiaridades do tratamento reeducativo. Parágrafo único. No regime semiaberto, a agenda diária elaborada pela Comissão Técnica de Classificação disporá sobre as atividades preceptivas, recreativas e esportivas para o sentenciado, que manterá contato com a sociedade para o trabalho externo, frequentará cursos de instrução escolar e profissional e desenvolverá outras atividades de reintegração na sociedade, sob a assistência e a orientação do pessoal penitenciário ou do serviço social. Capítulo 5. Da Casa do Albergado. Artigo 93. A Casa do Albergado destina-se à execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. Artigo 94. Haverá casa de albergado na capital e nas sedes de comarca. Parágrafo único. Onde não houver casa do albergado, o regime aberto poderá ser cumprido em seção independente, separada do estabelecimento de regime fechado ou semiaberto. Artigo 95. A casa do albergado deverá preencher os seguintes requisitos: 1. Localização em meio urbano com autonomia administrativa. 2. Ocupação por número reduzido de candidatos, selecionados segundo sua aptidão para o regime aberto. Artigo 96. São condições para o cumprimento da pena na casa do albergado: 1. Aceitação, pelo candidato, do programa de tratamento. 2. Afetação do semilivre ao trabalho, com preparação profissional para a reintegração na sociedade. 3. Colaboração da comunidade. Artigo 97. No regime aberto, serão observadas as normas de ordem e disciplina necessárias à convivência normal na comunidade civil, com ausência de precauções de ordem material ou física, em razão da aceitação voluntária da disciplina e do senso de responsabilidade do sentenciado. Parágrafo 1.
No regime aberto, é permitido ao sentenciado mover-se sem vigilância tanto no interior do estabelecimento como nas saídas para trabalho externo, para frequência e curso e para atividades de pré-liberdade. Parágrafo 2. O regime aberto compõe-se das seguintes fases: 1. Iniciação, em que o sentenciado será informado sobre o programa do estabelecimento e seu regimento interno. 2. Aceitação do programa, em que será permitido ao sentenciado sair para o trabalho. 3. Confiança, em que o sentenciado gozará das vantagens inerentes ao exercício de sua responsabilidade de autorização de saída. Capítulo 6. Do Centro de Reeducação do Jovem Adulto. Artigo 98. O Centro de Reeducação do Jovem Adulto destina-se aos sentenciados de 18 a 21 anos de idade, em regime aberto e semiaberto. Parágrafo único. O centro contará com seção independente para os menores infratores que tiverem atingido 18 anos sem conclusão do processo reeducativo. Artigo 99. No Centro de Reeducação do Jovem Adulto, será intensiva ação educativa, com adoção de métodos pedagógicos e psicopedagógicos. Artigo 100. Para a individualização do tratamento, as sessões separadas conterão de 20 a 30 sentenciados. Artigo 101. O pessoal do centro terá especialização profissional, com atualização em cursos especiais promovidos pela administração penitenciária. Capítulo 7. Do Centro de Observação. Artigo 102. O Centro de Observação, estabelecimento de regime fechado, tem por objetivo estudar a personalidade do delinquente nos planos físico, psíquico e social, para sua afetação ao estabelecimento adequado ao regime penitenciário, indicando as medidas de ordem escolar, profissional, terapêutica e moral que fundamentarão a elaboração do programa de tratamento reeducativo. Artigo 103. O Centro de Observação, além do pessoal de segurança, vigilância e administração, contará com equipe interdisciplinar de observação, constituída de psicólogo, psiquiatra, clínico geral, assistente social, educador e criminólogo. Capítulo 8. Do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Artigo 104. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, de regime semiaberto, destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis indicados no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal. Parágrafo 1. Haverá sessões independentes de regime fechado, segundo as exigências do tratamento psiquiátrico, no caso de extrema periculosidade do sentenciado. Parágrafo 2. As sessões de regime aberto destinam-se ao tratamento ambulatorial e à preparação para o reingresso na sociedade. Artigo 105. No estabelecimento psiquiátrico, haverá, além das dependências da administração, segurança e vigilância, sessões de observação normal, de praxe, terapia, esporte e recreação, observando-se, no que for aplicável, o artigo 83 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de junho de 1984. Artigo 106. No hospital, além do exame psiquiátrico, serão realizados o exame criminológico e os exames necessários aos tratamentos terapêutico e reeducativo, com respeito e proteção aos direitos da pessoa do sentenciado. Artigo 107. O pessoal profissional e não profissional do estabelecimento psiquiátrico deverá ser selecionado e qualificado, com especial atenção às exigências peculiares ao tratamento dos sentenciados. Artigo 108. A direção do hospital deverá informar mensalmente a autoridade judiciária sobre as condições psíquicas do sentenciado recuperado. Artigo 109. A administração penitenciária poderá firmar convênio com o Hospital Psiquiátrico da Comunidade para o tratamento de sentenciado destinado ao Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Título 4. Do Regime Penitenciário. Capítulo 1. Da admissão e do registro. Artigo 110. A admissão do sentenciado ou do preso provisório se fará à vista de ordem da autoridade competente. Artigo 111.
O registro de detenção ou internação será feito em livro próprio ou em meio eletrônico, e nele constarão: 1. A identidade do sentenciado ou do preso provisório. 2. Os motivos da detenção ou da internação e a autoridade que a determinou. 3. O dia e a hora da admissão e da saída. Artigo 112. Inicia-se, no ato do registro, o prontuário pessoal do sentenciado, que o seguirá nas transferências. Parágrafo único. O prontuário conterá uma parte judiciária, uma parte penitenciária e uma parte social. Artigo 113. O sentenciado será informado sobre a legislação pertinente sobre o regime interno do estabelecimento. Artigo 114. O sentenciado tem o direito de informar sua situação ao juiz e ao seu advogado ou à pessoa por ele indicada. Artigo 115. O preso provisório será informado de seus direitos, assegurada a comunicação com a família e com seu defensor e o respeito ao princípio da presunção de inocência. Artigo 116. Efetuada a admissão, proceder-se-á à separação do sentenciado segundo o sexo, a idade, os antecedentes, o estado físico e mental e a necessidade de tratamento reeducativo ou psiquiátrico. Artigo 117. A agenda diária das atividades da vida em comum do sentenciado será elaborada pela Comissão Técnica de Classificação. Capítulo 2. Do alojamento. Artigo 118. Aos sentenciados serão destinadas celas individuais. Parágrafo único. Em caso de necessidade, a administração da penitenciária poderá autorizar a colocação de mais de um sentenciado na cela ou no quarto individual, adequadamente selecionado, vedada, nesse caso, a ocupação apenas por 2 sentenciados. Artigo 119. Os locais destinados ao dormitório e à vida em comum devem atender às exigências da higiene, levando-se em conta espaço, ventilação, água, luz e calefação. Artigo 120. É permitido o alojamento em comum no estabelecimento aberto, com o consentimento do sentenciado. Artigo 121. Haverá alojamento coletivo, de uso temporário, para atender à necessidade urgente. Capítulo 3. Do vestuário e da higiene pessoal. Artigo 122. O sentenciado poderá usar o vestuário próprio ou o fornecido pela administração, adaptado às condições climáticas e que não afete sua dignidade. Artigo 123. O sentenciado disporá de roupa necessária para a sua cama e de móvel para guardar seus pertences. Artigo 124. A higiene pessoal é exigida de todos os sentenciados. Parágrafo único. A administração do estabelecimento fichará horário para os cuidados de higiene pessoal dos sentenciados e colocará à sua disposição o material necessário. Capítulo 4. Da alimentação. Artigo 125. A administração do estabelecimento fornecerá alimentação aos sentenciados, controlada por nutricionista, convenientemente preparada e de acordo com as normas dietéticas e de higiene. Capítulo 5. Da assistência sanitária. Artigo 126. O estabelecimento penitenciário disporá de clínico geral, odontólogo e psiquiatra. Parágrafo 1. O doente que tiver necessidade de cuidados especiais será transferido para estabelecimento penitenciário especializado ou hospital civil. Parágrafo 2. Ao sentenciado será prestada assistência odontológica. Artigo 127. Para assistência sanitária, os estabelecimentos penitenciários serão dotados de 1. Enfermaria com camas, material clínico, instrumental adequado e produtos farmacêuticos para a internação médica ou odontológica de urgência. 2. Dependência para observação psiquiátrica e cuidados de toxicômano. 3. Unidade para doenças infecciosas. Artigo 128. O estabelecimento penitenciário destinado às mulheres disporá de dependência dotada de material de obstetrícia, para atender a mulher grávida ou a parturiente cuja urgência do estado não permita a transferência para hospital civil. Parágrafo único.
As unidades do Sistema Prisional e Penitenciário notificarão a Unidade de Atenção Básica de Saúde que referencie o seu território, 1. A existência de presa grávida, lactante ou acompanhada de filho na primeira infância, para a regularização do atendimento à saúde materno-infantil, 2. A transferência para outra unidade prisional, com indicação do novo local de internação, de presa grávida, lactante ou acompanhada de filho na primeira infância, para a regularização e continuidade do atendimento à saúde materno-infantil. Artigo 128-A. O estabelecimento prisional é sujeito a controle sanitário, nos termos da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999. Parágrafo único. Regulamento fichará a rotina de inspeções sanitárias aplicável ao estabelecimento a que se refere o caput. Título 5. Da comunicação com o exterior. Capítulo 1. Da correspondência. Artigo 129. Os sentenciados têm direito de enviar e receber correspondência epistolar e telegráfica. Artigo 130. A correspondência do sentenciado analfabeto pode ser, a seu pedido, lida e escrita por funcionário ou visitador indicado. Artigo 131. Em caso de perigo para a ordem ou para a segurança do estabelecimento, o diretor deste poderá censurar a correspondência dos sentenciados, respeitados os seus direitos. Parágrafo único. A correspondência por telefone será autorizada pelo diretor do estabelecimento, por escrito e motivadamente. Capítulo 2. Das visitas. Artigo 132. As visitas destinam-se a manter os vínculos familiares e sociais do sentenciado e a prepará-lo para a reintegração na sociedade. Parágrafo único. As visitas podem ser vigiadas, por razões de tratamento do sentenciado, ou de ordem e segurança do estabelecimento. Artigo 133. As visitas de advogado terão lugar em local reservado, em que as conversas não sejam ouvidas. Artigo 134. Não pode ser ouvido o colóquio do sentenciado com o juiz, com o representante do Ministério Público, com o funcionário no exercício de suas funções e com os membros da equipe interdisciplinar. Artigo 135. O estabelecimento disporá de anexo especialmente adequado para visitas familiares ao sentenciado que não possa obter autorização de saída. Capítulo 3. Das autorizações de saída. Artigo 136. Os condenados que cumprem pena em regime fechado, o semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão de saída, mediante escolta, nos casos devidamente comprovados de necessidade de tratamento médico e falecimento ou doença grave de cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Parágrafo 1. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento. Parágrafo 2. A permanência do detento fora do estabelecimento penal terá a duração necessária à finalidade da saída. Artigo 137. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: 1. Visita à família. 2. Frequência e curso supletivo profissionalizante bem como de instrução do segundo grau ou superior, na comarca do juízo da execução. 3. Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Parágrafo único. A autorização de saída será concedida ou revogada por ato motivado do juiz da execução, observado o disposto nos artigos 123 a 125 da Lei Federal nº 7.210. Artigo 138. Com base em parecer da equipe interdisciplinar e como preparação para a liberação, será autorizada, pelo juiz da execução que tenha participado de seu processo de reeducação, a saída
do sentenciado que cumpra a pena nos regimes aberto e semiaberto, após cumpridos 6 meses da pena, por até 7 dias, limitada ao total de 35 dias por ano. Parágrafo único. A autorização de saída será concedida ou revogada por ato motivado do juiz da execução. Artigo 138-A. No caso de nascimento de filho ou outro motivo comprovadamente relevante, será autorizada, pelo diretor do estabelecimento, a saída do sentenciado ou do preso provisório, com as medidas de custódia adequadas. Parágrafo único. A autorização de saída será concedida ou revogada por ato motivado do diretor do estabelecimento. Artigo 139. O sentenciado, a vítima e as respectivas famílias contarão com o apoio do Serviço Penitenciário e do Conselho da Comunidade. Capítulo 4. Do regime disciplinar. Artigo 140. O sentenciado não exercerá função disciplinar. Artigo 141. A infração disciplinar e a respectiva sanção disciplinar serão estabelecidas em lei ou regulamento. Artigo 142. Constituem infrações disciplinares: 1. Negligência na limpeza e na ordem da cela e no asseio pessoal; 2. Abandono voluntário do local de tratamento; 3. Descumprimento das obrigações do trabalho; 4. Atitude molesta para com os companheiros; 5. Linguagem injuriosa; 6. Jogos e atividades proibidas pelo regimento interno; 7. Simulação de doença; 8. Posse ou tráfico de bens não permitidos; 9. Comunicação proibida com o exterior. Ou, no caso de isolamento, com o interior; 10. Atos obscenos ou contrários ao decoro; 11. Falsificação de documento da administração; 12. Apropriação ou danificação de bem da administração; 13. Posse ou tráfico de arma ou de instrumento de ofensa; 14. Atitude ofensiva ao diretor, a funcionário do estabelecimento, ou a visitante; 15. Inobservância de ordem ou prescrição e demora injustificada. Artigo 143. Constituem sanções disciplinares: 1. Admoestação; 2. Privação de autorização de saída por até 2 meses; 3. Limitação do tempo previsto para comunicação oral durante um mês; 4. Privação de uso da cantina, de autorização de saída e de atos de recreação por até 1 mês; 5. Isolamento em cela individual por até 15 dias; 6. Isolamento em cela disciplinar por até um mês; 7. Suspensão ou restrição à visita íntima. Parágrafo 1. As sanções previstas nos incisos 1 e 2 são de competência do diretor do estabelecimento e as demais, da Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo 2. A execução da sanção disciplinar está sujeita a sursis e a remissão. Artigo 144. O isolamento em cela disciplinar somente se aplicará em caso de manifesta agressividade ou violência do sentenciado ou quando este, reiteradamente, alterar a ordem normal do estabelecimento. Parágrafo único. A cela disciplinar terá as mesmas características da cela individual e possuirá mobiliário análogo. Artigo 145. O isolamento do sentenciado se cumprirá com o controle do médico do estabelecimento, que o visitará diariamente, informando o diretor sobre seu estado de saúde física e mental. Artigo 146. O isolamento poderá ser suspenso pelo juiz da execução penal, ouvida a Comissão Técnica de Classificação. Artigo 147. Não se aplicará o isolamento à sentenciada gestante, até 6 meses após o parto, e à sentenciada que trouxer filho consigo. Artigo 148. Nenhum sentenciado será punido disciplinarmente sem ser ouvido e sem que haja apresentado defesa verbal ou escrita. Artigo 149. A interposição de recurso suspenderá os efeitos da decisão, salvo quando se tratar de ato de grave indisciplina. Parágrafo único. A tramitação do recurso de que trata o artigo será urgente e preferencial. Capítulo 5. Dos meios de correção. Artigo 150.
Uso de algema se limitará aos seguintes casos: 1. Como medida de precaução contra a fuga, durante a transferência do sentenciado, devendo ser retiradas imediatamente quando do comparecimento em audiência perante autoridade judiciária ou administrativa. 2. Por motivo de saúde, segundo recomendação médica. 3. Em circunstâncias excepcionais, quando for indispensável utilizá-las em razão de perigo iminente para a vida do funcionário, do sentenciado ou de terceiros. Artigo 151. O sentenciado será transferido para estabelecimento próximo da residência de sua família. Parágrafo único. A transferência do sentenciado será precedida de busca pessoal e exame médico, que informará sobre seu estado físico e psíquico, bem como sobre suas condições de viajar. Artigo 152. É proibido o transporte de sentenciado em mais condições de iluminação, ventilação ou em qualquer situação que lhe imponha sofrimento físico. Artigo 153. Na transferência de sentenciado do sexo feminino, a escolta será integrada por policial feminino. Artigo 154. As medidas coercitivas serão aplicadas exclusivamente para o restabelecimento da normalidade e cessarão imediatamente após atingida sua finalidade. Artigo 155. As medidas de coerção aplicam-se nas seguintes hipóteses: 1. Para impedir ato de evasão ou violência de sentenciado contra si mesmo ou contra terceiros ou coisas. 2. Para vencer a resistência ativa ou passiva de sentenciado às ordens de funcionário no exercício do cargo. Parágrafo único. O diretor será avisado de situação grave, da qual dará ciência ao juiz da execução. Capítulo 6. Das recompensas. Artigo 156. As recompensas são concedidas pelo diretor do estabelecimento, ouvida a comissão técnica de classificação, ao sentenciado que se distinguir por 1. Particular desempenho em seu trabalho. 2. Especial proveito na instrução escolar ou na formação profissional. 3. Colaboração ativa na organização e na participação das atividades culturais, desportivas e recreativas. 4. Comportamento responsável em caso de perturbação da ordem, para despertar conduta coletiva racional. Parágrafo único. As recompensas de que trata este artigo são as seguintes: 1. Elogio. 2. Proposta de concessão de benefício, como a prioridade na escolha de trabalho, recebimento de parte do pecúlio disponível, participação em atividade cultural, esportiva ou recreativa. Capítulo 7. Do monitoramento eletrônico. Artigo 156-A. O juiz poderá determinar o monitoramento eletrônico, por ato motivado, nos casos de autorização de saída temporária no regime semiaberto e de prisão domiciliar, e quando julgar necessário. Parágrafo único. Usuário do monitoramento eletrônico que estiver cumprindo pena em regime aberto, quando determinar o juiz da execução, deverá recolher-se ao local estabelecido na decisão durante o período noturno e nos dias de folga. Artigo 156-B. São deveres do sentenciado submetido ao monitoramento eletrônico, além dos cuidados a serem adotados com o equipamento: 1. Receber visitas do servidor responsável pelo monitoramento eletrônico, responder aos seus contatos e cumprir as suas orientações. 2. Abster-se de remover, violar, modificar ou danificar o equipamento de monitoramento eletrônico ou de permitir que outrem o faça. 3. Informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou à entidade responsável pelo monitoramento eletrônico. Artigo 156-C. O descumprimento dos deveres de que trata o artigo 156-B poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a Defesa: 1. A regressão do regime. 2. A revogação da autorização de saída, da permissão de saída ou da saída temporária. 3. A revogação da suspensão condicional da pena. 4. A revogação do livramento condicional. 5. A conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. 6. A revogação da prisão domiciliar. 7. A advertência escrita. Artigo 156-D. O monitoramento eletrônico poderá ser revogado pelo juiz competente, em ato motivado, quando o sentenciado descumprir os deveres a que estiver sujeito durante
a sua vigência ou quando se tornar desnecessário ou inadequado, a critério do juiz. Título 6. Dos órgãos da execução penal. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 157. São órgãos da execução penal: 1. O Conselho de Criminologia e Política Criminal; 2. O Juízo da Execução; 3. O Conselho Penitenciário; 4. A Superintendência de Organização Penitenciária; 5. A Direção do Estabelecimento; 6. O Patronato; 7. O Conselho da Comunidade; 8. As entidades civis de direito privado sem fins lucrativos que tenham firmado convênio com o Estado para a administração de unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade, inciso acrescentado pelo artigo 1º da Lei nº 15.299, de 9 de agosto de 2004, vide artigo 3º da Lei nº 15.299, de 9 de agosto de 2004. Capítulo 2. Do Conselho de Criminologia e Política Criminal. Artigo 158. O Conselho de Criminologia e Política Criminal, com sede nesta capital, é subordinado à Secretaria de Estado da Justiça. Artigo 159. O Conselho de Criminologia e Política Criminal será integrado por 13 membros designados pelo Secretário de Estado da Justiça escolhidos entre professores e profissionais das áreas de direito penal, processual penal e penitenciário, de criminologia e de ciências sociais, bem como entre representantes de organismos da área social. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 4 anos. Artigo 160. Ao Conselho de Criminologia e Política Criminal incumbe: 1. Formular a política penitenciária do Estado, observadas as diretrizes da Política Penitenciária Nacional; 2. Colaborar na elaboração de plano de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades das políticas criminal e penitenciária; 3. Promover a avaliação periódica do sistema penal para sua adequação às necessidades do Estado; 4. Opinar sobre a repartição de créditos na área da política penitenciária; 5. Estimular e desenvolver projeto que vise a participação da comunidade na execução da política criminal; 6. Representar a autoridade competente para a instauração de sindicância ou procedimento administrativo, visando a apuração de violação da lei penitenciária e a interdição de estabelecimento penal; 7. Fiscalizar os estabelecimentos e serviços penitenciários para verificação do fiel cumprimento desta lei. Da implantação da reforma penitenciária; 8. Elaborar o plano de ação do Conselho e o programa penitenciário estadual. Capítulo 3. Do Juízo da Execução. Artigo 161. O Juízo da Execução, localizado na comarca da capital em comarca sede da região onde houver estabelecimento penitenciário, compreende o juiz da execução, o representante do Ministério Público, a Defensoria Pública e o Serviço Social Penitenciário. Seção 1. Do juiz da execução. Artigo 162. Compete ao juiz da execução: 1. Aprovar o plano de tratamento reeducativo apresentado pela Comissão Técnica de Classificação; 2. Presidir as reuniões da Comissão Técnica de Classificação destinadas a tratar de progressão ou regressão do regime; 3. Conceder remissão da pena, ouvida a Comissão Técnica de Classificação e autorização de saída prevista nos artigos 137 e 138 desta Lei. 4. Conceder ou revogar
as medidas de semiliberdade no regime de confiança para a preparação da reintegração na sociedade. 5. Conceder o livramento condicional, ouvida a Comissão Técnica de Classificação. 6. Supervisionar o período de prova do livramento condicional e do sursis, mediante orientação e assistência do agente de prova ou trabalhador social. 7. Acompanhar a execução das medidas restritivas de direito com a colaboração do Serviço Social Penitenciário ou de funcionário do juízo e à vista do relatório da entidade a que o sentenciado preste serviços. 8. Autorizar o isolamento disciplinar por mais de 15 dias. 9. Decidir recursos sobre direito do sentenciado, inclusive sobre progressão ou regressão de regime. 10. Exercer a sua competência nos estabelecimentos da região de sua sede. Seção 2. Do Ministério Público. Artigo 163. Ao Ministério Público, entre outras atribuições de competência, incumbe: 1. Fiscalizar a execução penal, funcionando no processo executivo e nos incidentes da execução. 2. Requerer a aplicação, a substituição e a revogação de medida de segurança. 3. Requerer a revogação do sursis e o livramento condicional. 4. Requerer a conversão da pena e a progressão ou a regressão do regime. 5. Participar da fiscalização da execução das medidas restritivas de direito. 6. Interpor recurso de decisão proferida pelo juiz durante a execução. 7. Visitar mensalmente os estabelecimentos penitenciários. 8. Representar a autoridade competente sobre a má orientação, o rigor excessivo ou o privilégio injustificado na execução penal. 9. Requerer as providências necessárias para o regular desenvolvimento do processo executivo. Seção 3. Da Defensoria Pública. Artigo 164. O estabelecimento penitenciário contará com um corpo de defensoria pública com especialização em direito penitenciário e criminologia. Artigo 165. Incumbe à Defensoria Pública promover a defesa dos sentenciados carentes nas áreas civil, penal e disciplinar. Seção 4. Do Serviço Social Penitenciário. Artigo 166. Ao Serviço Social Penitenciário incumbe: 1. Participar da equipe interprofissional do juízo. 2. Realizar o estudo social do sentenciado. 3. Assistir o sursitário, o liberando e o egresso no período de prova. 4. Orientar e assistir a família do sentenciado. 5. Assessorar o juiz e o promotor de justiça. 6. Integrar o patronato e o conselho da comunidade. Capítulo 4. Do Conselho Penitenciário. Artigo 167. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução penal. Artigo 168. O Conselho Penitenciário será integrado por membros nomeados pelo governador do Estado escolhidos entre profissionais, professores nas áreas de direito penal, processual penal e penitenciário e das ciências sociais, bem como entre representantes da comunidade. Parágrafo único. O mandato dos conselheiros terá a duração de 4 anos. Artigo 169.
Incumbe ao Conselho Penitenciário: 1. Emitir parecer sobre livramento condicional, indulto e comutação de pena. 2. Visitar regularmente os estabelecimentos penitenciários, em especial os de regime fechado, e os hospitais de custódia e tratamento penitenciário para fiscalização da execução penal e do regime penitenciário. 3. Participar da supervisão do período de prova do liberando e do sursitário, bem como da assistência social no regime semilivre e em meio livre. 4. Comunicar à autoridade competente as violações das normas de execução penal, recomendando a abertura de inquérito e a interdição do estabelecimento. Capítulo 5. Da Superintendência de Organização Penitenciária. Artigo 170. A Superintendência de Organização Penitenciária Estadual, órgão integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Justiça, tem por objetivo assegurar a aplicação da lei de execução penal, a custódia e a manutenção do sentenciado e do preso provisório, garantindo-lhes o respeito à dignidade inerente à pessoa. Artigo 171. A Superintendência de Organização Penitenciária incumbe: 1. Supervisionar a fiel aplicação das normas de execução penal no Estado. 2. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos e serviços penais. 3. Assistir tecnicamente os estabelecimentos penitenciários na aplicação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. 4. Promover a pesquisa criminológica e a estatística criminal. 5. Sugerir a regulamentação dos órgãos de execução penal e dos estabelecimentos penitenciários. 6. Elaborar projeto para a construção dos novos estabelecimentos previstos na lei penitenciária. 7. Autorizar a internação e a desinternação nos estabelecimentos penitenciários. Capítulo 6. Da direção do estabelecimento penitenciário. Artigo 172. Incumbe a direção do estabelecimento penitenciário: 1. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e as instruções relativas à ordem e à disciplina do estabelecimento. 2. Dirigir as atividades do estabelecimento. 3. Submeter a Superintendência de Organização Penitenciária ao plano de atividades da unidade. 4. Orientar a elaboração da proposta orçamentária do estabelecimento. 5. Presidir a comissão técnica de classificação. 6. Supervisionar os cursos de instrução escolar e de formação profissional do sentenciado. 7. Percorrer as dependências do estabelecimento para verificação da ordem e disciplina. 8. Comparecer ou fazer-se representar as sessões do Conselho Penitenciário. 9. Promover ou requisitar o exame criminológico, a classificação e o tratamento reeducativo dos sentenciados. 10. Propor a realização de curso de formação contínua do pessoal penitenciário. 11. Promover a contratação de pessoal especializado para integrar as equipes interprofissionais de sua unidade. 12. Classificar os estabelecimentos penitenciários de acordo com as fases do regime progressivo
13. Apresentar à Superintendência de Organização Penitenciária o Plano Anual de Atividades do Estabelecimento Penitenciário. 14. Participar da elaboração da proposta anual do orçamento. 15. Promover a participação da comunidade na execução penal. SVI. Colaborar na implantação do patronato e do Conselho da Comunidade. Capítulo 7. Do patronato. Artigo 173. É instituído em cada comarca, por decreto do governador do estado, o patronato integrado pelo juiz da execução penal, que o presidirá, pelo promotor de justiça da execução, por representantes da administração penitenciária, da Ordem dos Advogados do Brasil, de confissões religiosas, de clubes de serviço e de obras sociais. Artigo 174. Ao patronato incumbe: 1. Orientar e assistir os semilivres do egresso. 2. Acompanhar a execução das medidas restritivas de direito. 3. Colaborar na fiscalização e na assistência no período do liberando e do surcitário. 4. Visitar o liberando e o sentenciado para facilitar sua reinserção na família e na profissão. 5. Assistir o sentenciado nas suas relações com a família. 6. Colaborar na obtenção de emprego para o sentenciado. 7. Fiscalizar a execução da medida de segurança em meio fechado e em semiliberdade para a proteção dos direitos do sentenciado. 8. Zelar pela prática do tratamento reeducativo e pela sua progressão nos termos do artigo 112, parágrafo único, da Lei Federal número 7.210, de 11 de junho de 1984. 9. Incentivar a seleção e a formação contínua do pessoal penitenciário. 10. Orientar a família do sentenciado e a da vítima através de contato com os centros comunitários e associações de assistência socioeducativa às famílias. 11. Assistir a vítima do delito e seus dependentes. 12. Assistir o egresso indigente com problema de reintegração na sociedade. 13. Designar pessoa idônea para assistir e orientar o surcitário, o liberando e o egresso. Na falta do orientador social. 14. Informar periodicamente o juiz da execução sobre assistência ao probacionário sobre a evolução de sua reintegração na sociedade. Capítulo 8. Do Conselho da Comunidade. Artigo 175. Cada comarca disporá de um Conselho da Comunidade composto, no mínimo, por um representante da associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil,
OAB 1. Assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais e por representantes de obras sociais e de clubes de serviço. Artigo 176. Ao Conselho da Comunidade incumbe: 1. Visitar mensalmente os estabelecimentos e serviços penais da comarca. 2. Incentivar a prática do tratamento não institucional, como dos regimes semi-livre em meio livre. 3. Promover a participação ativa da comunidade na reintegração do sentenciado e do egresso na família, na profissão e na sociedade. 4. Colaborar com o poder público e a comunidade na implantação da Lei Federal N.O. sobrescrito 7.210, de 11 de junho de 1984. 5. Pugnar pela colocação no mercado profissional do sentenciado com índice positivo de emendabilidade e segurança para a comunidade. 6. Acompanhar a supervisão do período de prova do liberando e do surcitário, bem como da execução das medidas alternativas à prisão. 7. Entrosar-se com os serviços médicos e psicológicos e com as entidades de assistência socioeducativa para o probacionário com problema. 8. Cooperar com a comunidade na conservação e na manutenção da cadeia pública local. Parágrafo único. O Conselho poderá providenciar a celebração de convênio com o município para a prestação de trabalho pelo sentenciado. Capítulo 9. Das entidades civis de direito privado sem fins lucrativos. Artigo 176-A. Compete às entidades civis de direito privado sem fins lucrativos que tenham firmado convênio com o Estado para a administração de unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena privativa de liberdade, nos termos do inciso 8 do artigo 157. 1. Gerenciar os regimes de cumprimento de pena das unidades que administrarem, nos termos definidos em convênio. 2. Responsabilizar-se pelo controle, pela vigilância e pela conservação do imóvel, dos equipamentos e do mobiliário da unidade. 3. Solicitar apoio policial para a segurança externa da unidade, quando necessário. 4. Apresentar aos poderes executivo e judiciário relatórios mensais sobre o movimento de condenados, informar-lhes de imediato a chegada de novos internos
e a ocorrência de liberações. 5. Prestar contas mensalmente dos recursos recebidos. 6. Acatar a supervisão do Poder Executivo, proporcionando-lhe todos os meios para o acompanhamento e a avaliação da execução do convênio. Artigo 176-B. Incumbem à diretoria da Unidade de Cumprimento de Pena Privativa de Liberdade administrada por entidade civil de direito privado sem fins lucrativos conveniada com o Estado as atribuições previstas no artigo 172 desta lei. Título 7 do pessoal penitenciário. Capítulo 1 do Estatuto Jurídico do Pessoal. Artigo 177. O pessoal penitenciário terá estatuto próprio que fichará seus direitos e deveres. Artigo 178. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento e as demais funções. Artigo 179. A escolha do pessoal especializado, administrativo, de instrução técnica e de vigilância atenderá à vocação, à preparação profissional e aos antecedentes pessoais do candidato. Artigo 180. O ingresso do pessoal penitenciário, sua ascensão funcional dependerá de curso específico de formação, procedendo a reciclagem dos servidores em exercício. Artigo 181. Sem prejuízo do concurso de admissão promovido pela escola penitenciária, os candidatos a cargos estão sujeitos a testes científicos para avaliação de sua capacidade intelectual e profissional e de sua aptidão física. Artigo 182. É obrigatório o estágio do candidato em estabelecimento penitenciário para se formar opinião sobre sua personalidade e suas aptidões. Artigo 183. Os cursos de formação profissional intensiva destinados ao pessoal da vigilância compreendem 3 estágios. O primeiro se processa no estabelecimento penitenciário e se
familiarizar o candidato com os problemas profissionais. O segundo se desenvolve na escola penitenciária ou em curso organizado pela administração e se destina à formação técnica e prática do funcionário. O terceiro, aberto a candidato que não for eliminado nas fases anteriores, consiste na colocação efetiva do candidato em serviço. Artigo 184. É vedado o porte de arma ao funcionário em serviço. Artigo 185. Em caso de legítima defesa, tentativa de fuga e resistência à ordem fundada em lei, será permitido uso da força pelo funcionário, que do fato dará imediata ciência ao diretor. Artigo 186. O pessoal administrativo e o especializado devem ter aptidão profissional e técnica necessária ao exercício das respectivas funções. Artigo 187. No recrutamento de pessoal especializado, exigir-se-á diploma de aptidão profissional e título universitário que comprove a formação especializada. Artigo 188. O médico visitará diariamente o estabelecimento. Artigo 189. No estabelecimento para mulheres, somente se permitirá trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado e houver comprovada carência de pessoal do sexo feminino com as qualificações necessárias para o exercício do cargo. Parágrafo único. O pessoal do sexo feminino deverá possuir as mesmas qualificações exigidas para o pessoal do sexo masculino. Capítulo 2. Do diretor de estabelecimento. Artigo 190. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos: 1. Ter diploma de nível superior de Direito, Psicologia, Pedagogia ou Ciências Sociais. 2. Ter capacidade administrativa e vocação para a função. 3. Ter idoneidade moral, boa cultura geral, formação especializada e preparação adequada ao serviço penitenciário. Parágrafo 1. O diretor de estabelecimento deverá residir no estabelecimento ou em suas proximidades. Parágrafo 2. O diretor de estabelecimento dedicará tempo integral à sua função e não poderá exercer advocacia nem outra atividade, exceto a de professor universitário. Parágrafo 3. O diretor de estabelecimento que não for recrutado entre os membros do pessoal penitenciário deve, antes de entrar em função, receber formação técnica e prática sobre o trabalho de direção, salvo se for diplomado em escola profissional ou tiver título universitário em matéria pertinente. Título 8. Dos direitos do sentenciado e do preso provisório. Artigo 191. São direitos do preso os direitos civis, os políticos, os sociais e os especificamente penitenciários. Artigo 192. Os direitos civis, sociais e políticos, inclusive o de sufrágio, permanecem com o preso, quando não forem retirados expressa e necessariamente pela lei ou pela sentença. Artigo 193. Os direitos penitenciários derivam da relação jurídica constituída entre o sentenciado e a administração penitenciária. Artigo 194. Enumeram-se, antes da sentença, os direitos à presunção de inocência, ao contraditório, à igualdade entre os sujeitos processuais, à ampla defesa, à assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, o de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, o de receber visitas, o de comunicar-se com advogado e familiares e o de permanecer no estabelecimento da localidade ou naquele mais próximo de seu domicílio. Artigo 195. São especificamente penitenciários os direitos: 1. Ao tratamento
do reeducativo, 2. A instrução, priorizada a escolarização de nível fundamental, 3. A profissionalização, 4. Ao trabalho, a sua remuneração e a seguridade social, 5. A assistência material e a saúde, em especial o tratamento clínico e assistência psicossocial ao portador de AIDS, 6. A assistência social, nomeadamente ao probacionário e ao egresso, 7. A assistência jurídica, 8. A assistência religiosa, 9. Ao esporte e à recreação, 10. A comunicação com o mundo exterior como preparação para sua reinserção na sociedade, 11. A visita de advogado, familiar e cônjuge ou companheiro, 12. Ao acesso aos meios de comunicação social, 13. De petição e representação a qualquer autoridade, para defesa de direito, 14. De entrevista regular com o diretor, 15. Ao recebimento de atestado de pena a cumprir, emitido semestralmente, sob pena de responsabilização da autoridade judiciária competente. Título 9. Dos deveres do sentenciado. Artigo 196. São deveres do sentenciado: 1. Submeter-se ao cumprimento da pena ou à medida de segurança. 2. Permanecer no estabelecimento até a sua libertação. 3. Respeitar as normas do regime penitenciário. 4. Manter atitude de respeito e consideração com os funcionários do estabelecimento e com as autoridades. 5. Observar conduta correta com seus companheiros. 6. Indenizar os danos causados à administração do estabelecimento. 7. Indenizar as despesas de sua manutenção. 8. Cumprir as prestações alimentícias devidas à família. 9. Assistir o cônjuge ou o companheiro na manutenção e na educação dos filhos. Artigo 197. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 198. Revogam-se as disposições em contrário. Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de janeiro de 1994. Hélio Garcia.